amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a hipertrofia muscular e o tipo de resistência. Então, muitas vezes a gente vai observar na internet, principalmente nas redes sociais, profissionais defendendo um tipo de resistência e outro profissional defendendo outro tipo de resistência. Então, um deles vai dizer que pesos livres é mais eficiente para gerar hipertrofia muscular, outro profissional vai dizer que a máquina é mais eficiente para gerar hipertrofia muscular. Mas será que de fato existe algum tipo de resistência que seja melhor ou mais eficaz do que o outro? Bem, a primeira coisa que a gente deve conversar é que o nosso corpo, ele vai responder através dos estímulos. Ou seja, o corpo ele vai receber esse estímulo e ele vai gerar uma adaptação a partir desse estímulo que foi proposto. O que a gente poderia colocar como análise é que cada tipo de resistência apresenta uma característica. Então, o peso livre apresenta uma característica, máquina apresenta outra característica, assim como o elástico ele apresenta outra característica também diferente. Então, por exemplo, pesos livres, a gente vai ter um torque que vai variar ao longo da angulação. A máquina, por exemplo, a gente já consegue uma tensão um pouco mais constante. O elástico, ele vai gerar resistência de acordo com a sua deformação e por isso também vai variar de acordo com a amplitude de movimento e de acordo com a deformação desse elástico. O que a gente pode pensar em relação aos tipos de resistências e o que eu vejo muito no treinamento é que a gente poderia utilizar essas resistências de forma combinada. Então não é defender somente o uso de pesos livres, não é defender somente o uso de máquinas, não é defender, por exemplo, somente o uso de elásticos. Então uma combinação dessas resistências, por exemplo, seria muito mais eficiente porque a gente conseguiria utilizar a característica do peso livre, a gente poderia utilizar a característica da máquina e a gente poderia, por exemplo, utilizar a característica do elástico, ou seja, a gente realizaria uma associação desses estímulos. Então, ao invés da gente ficar brigando se esse é melhor, ou se aquele é melhor, a gente deveria pensar que todos eles vão trazer benefícios e se usado ali de forma associada, vai trazer muito mais resultado. Agora, se você treina num lugar que só tem peso livre, se você treina num lugar que só tem a máquina, se você treina num lugar que tem elástico, você vai ter resultado. Agora, esse estímulo ele tem que ser forte o suficiente. Dessas três características que a gente conversou, talvez o que fosse ter um pouco mais de limitação seria o elástico, mas mesmo assim pela resistência que esse elástico ele consegue gerar. Então, geralmente o elástico ele tem ali o limite de resistência que ele pode ofertar. Em contrapartida, os pesos livres, máquinas, a gente consegue colocar mais resistência nesses tipos de exercício. Tá bom? Então, reforçando, o músculo, o nosso corpo, ele vai interpretar esses estímulos que são enviados para a gente. A contração muscular, ela vai ser uma contração muscular com peso livre, ela vai ser uma contração muscular com máquina e ela vai ser uma contração muscular com elástico. Só que cada tipo de resistência vai ter um estímulo diferente, em ângulos específicos, por exemplo, também da articulação. E isso é um fator importante porque a gente pode usar essas características diferentes das resistências para complementar o treinamento. Então, muito melhor do que ficar discutindo qual é o melhor, é, se possível, associe peso livre com máquina, com elástico, use as resistências que você tiver disponível, entendendo que a hipertrofia muscular é uma associação de estresse metabólico, estresse mecânico, dano tecidual. Então são todos fatores que vão sinalizar para que a gente tenha essa resposta de aumento da massa muscular. Tá? E o corpo ele vai entender o estímulo que é proposto.
Então, se a gente conseguir propor um bom estímulo, seja com peso livre, com máquina, com elástico, com peso corporal, a gente vai ter uma resposta de adaptação, que é o aumento da massa muscular.